Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre como se tornar um projetista, o que você tem que saber para ser um projetista de fibra ótica, quais são as habilidades que você tem que ter para se tornar um projetista de fibra ótica. E essa aula ela é muito importante porque as coisas não acontecem da noite para o dia quando a gente fala em crescimento pessoal, em crescimento profissional. A gente tem que reunir uma série de habilidades, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que quebrar a cabeça, tem que errar, para então começar a crescer, indiferente de qual área seja. Na área de projetos não é diferente. A área de projetos também exige muita dedicação, muito estudo, exige bater a cabeça, quebrar a cabeça e tempo. Você precisa de tempo também. Então vamos lá, à medida que você entendeu qual é o caminho que você vai ter que percorrer para se tornar um projetista, caso seja o seu sonho, não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ser projetista, que é a profissão do futuro, que é a profissão que mais paga no Brasil, não estou prometendo nada disso, mas estou querendo trazer conhecimento para quem quer se tornar um projetista. Então você entendendo esse caminho, todo o caminho que você tem que percorrer até se tornar um projetista, caso seja a sua vontade de se tornar um projetista, vai ficar muito mais rápido, vai ficar muito mais fácil. Aí é questão de focar no caminho, deixar o tempo passar, a coisa acontecer, e daqui a um ano você vai olhar para trás, poxa, que legal, eu consegui, eu evoluí, eu melhorei, estou fazendo diferente, troquei de profissão, enfim, né? Então, tudo isso que acontece com o passar do tempo, assim como tantas outras inúmeras profissões. O que é importante a gente entender logo no início também, quando a gente fala da profissão de projetista? Todos nós nos identificamos com alguma coisa. Tem coisas que a gente realmente se identifica e deseja crescer, deseja evoluir, e tem coisas que a gente não se identifica. E aí não faz sentido trabalhar com aquilo se é aquilo que a gente não gosta. Eu vou dar um exemplo para você. Quando terminei o meu ensino médio, eu fiz também junto o curso técnico de montagem e manutenção de computadores, o curso de informática. Fiz o meu curso técnico também no curso de informática. Isso lá no ensino médio, isso há muitos e muitos anos atrás. E aí eu queria muito trabalhar, e eu não sabia muito bem com o que trabalhar. E eu estava numa época que eu estava aceitando qualquer coisa, porque era difícil conseguir o primeiro emprego, assim como é difícil hoje em dia também. Então chegou no momento que eu queria o meu dinheiro, eu queria trabalhar, e eu estava aceitando qualquer coisa. Aí eu caí na besteira de pegar um primeiro emprego, aceitar um primeiro emprego numa empresa que contratava qualquer um que queria trabalhar, que era vendendo cartão de crédito. Olha só onde é que eu fui me enfiar. Uma empresa de telemarketing fazia venda de cartão de crédito por telefone. Moral da história, eu fiquei 30 longos dias trabalhando nessa empresa porque eu estava fazendo algo que eu não gostava, eu tinha que forçar uma venda, tinha que vender algo que eu não acreditava. A empresa ensinava a gente a contornar as objeções das pessoas e sempre convencer que ela precisava de um cartão de crédito. Era algo horrível. Moral da história, nem tinha terminado meu contrato de experiência, era 45 dias, se eu não me engano. Chegou lá pelo 30º dia, ó, tchau, não é para mim, virei as costas e de novo fui procurar o primeiro emprego na área que eu queria. Então, primeira lição que é muito importante, se você gosta de trabalhar pensando em soluções, querendo achar a melhor alternativa, querendo resolver problemas, esse mundo do projetista é um mundo muito interessante, porque a gente tem muita liberdade de escolher uma solução para resolver um problema. Agora, se você gosta de trabalhar no campo, gosta de trabalhar instalando fibra, construindo rede, visitando o cliente, indo na casa do cliente, o seu foco não é o projetista, o seu foco é nesse mundo externo, de ir no cliente, e enfim, essas são as suas habilidades que você mais se identifica e talvez ser um projetista, ficar no escritório desenhando o dia inteiro não é algo que vai te animar, digamos assim, não é algo que você vai acordar, poxa, que legal, hoje tem um projeto para fazer. Então a gente tem que entender isso, onde nós nos identificamos. Então essa aula ela é dedicada para quem se identifica nesse mundo do projetista. Claro que quando a gente fala em um provedor menor, um provedor pequeno, poxa, muitas vezes o dono compra os materiais, ele que faz o projeto, ele constrói ou manda alguém construir, mas enfim, todas essas habilidades acabam centralizadas em uma pessoa. E aí não tem muito o que escolher da gente fazer o que gosta ou não fazer aquilo que a gente não gosta. Então, essa aula também é dedicada para você, caso você tenha que fazer de tudo um pouco. Você precisa entender do negócio, de provedores, de construção de rede, de projeto, de ativação de cliente. Então, aqui também
É uma etapa, é uma aula muito importante para isso, para entender esse mundo como um todo, caso você tenha que acumular atividades, digamos assim. Bom, vamos lá. Qual é que eu gosto muito de, logo no início da aula, já explicar como a aula foi pensada, o porquê da aula, para você entender se, poxa, vale a pena você investir aí 1 hora assistindo essa aula ou se vale a pena você fazer outra coisa qualquer ao invés de assistir essa aula aqui. E quando eu estava organizando essa aula, eu comecei a refletir várias coisas, pensar como aconteceu comigo, com amigos que são projetistas, com outros profissionais, colegas aí de profissão, e eu comecei a montar e eu entendi algumas coisas que são bem legais que eu preparei para a aula de hoje. Primeiro ponto é muito importante, é o seguinte: um projetista, ele não pode começar a sua carreira querendo aprender de cara já o desenho. Não é assim que funciona. Assim como o arquiteto também, ele não começa a entender sobre o mundo da arquitetura fazendo desenho propriamente dito. O projetista não aprende no traçado, digamos assim, a profissão projetista. Por que isso? Porque muitas vezes, se a gente for procurar aprender alguma coisa já na prática propriamente dito, existe uma coisa muito perigosa aí, que é, ao invés de a gente aprender o porquê das coisas, é a gente aprender vícios de outras pessoas. Isso acontece, isso é muito comum. Então, quando a gente se preocupa primeiro em aprender o porquê das coisas, o que tem por trás disso, qual que é a teoria disso, o significado disso, aí sim vai ficar muito mais fácil e a gente não vai aprender os vícios das pessoas. E quando a gente fala do mundo projetista, a gente também tem que observar, tem que entender que o mundo de projetista, o que eu gosto muito é que ele se divide em 2 momentos, em duas etapas, digamos assim. O mundo projetista é aquele mundo que existe a parte operacional de fazer um projeto, que é o desenho propriamente dito, e existe a parte que é a parte estratégica. Inclusive, olha, eu nunca mensurei isso, mas a parte estratégica do desenvolver um projeto, ela é maior do que a parte operacional. E isso é uma coisa que me fascina no mundo de projetista. O mundo de projetista, ele é aquele mundo que ele é muito estratégico. Se eu pegar uma área, vamos supor que eu tenho um projeto, uma área como essa aqui, ó, vamos pegar a cidade aqui de Florianópolis, tá? Essa aqui, para quem não conhece, é a ilha de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Então vamos supor que eu tenha uma área, deixa eu pegar uma área aleatória aqui mesmo, eu tenho essa área aqui que eu preciso construir uma rede. Se eu precisar construir uma rede nessa área aqui e fosse lançar isso aqui para... Fui lá, marquei a área, uma área qualquer aqui, e eu quero fazer projeto nessa área aqui. Deixa eu botar uma transparência aqui e botar uma cor aqui para a gente enxergar melhor. O Machado foi lá, quer fazer um projeto e selecionou essa área aqui de Florianópolis. Eu tenho certeza que se eu mandar essa área aqui para 10 projetistas, eu vou ter 10 pontos de vista diferentes. E vai existir 10 projetos diferentes. Cada projetista vai procurar uma solução diferente para atender essa demanda aqui. E isso não está errado. Isso acontece porque o projetista é uma peça estratégica. O projetista ele pensa a melhor forma de atender uma certa demanda, de resolver um problema em uma determinada área. Então isso é normal que isso aconteça. É extremamente normal que isso aconteça. Então isso é uma coisa que me fascina muito no mundo de projetista. Tem muita coisa estratégica que foge do operacional. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino no curso de projetos FTTH 3.0. Quando a gente está analisando uma área, a gente vai analisar daqui a pouquinho uma área, mas quando a gente está analisando uma área para fazer um projeto, quando chega no momento operacional da coisa, que é desenhar a linha, colocar caixa, definir as rotas, por exemplo, a gente já entendeu como vai ser o projeto. Os treinamentos presenciais, a mesma coisa. Poxa, a gente está discutindo sobre a área, um treinamento presencial, e quando chega o momento de fazer o desenho propriamente dito, chega no operacional, todo mundo já entendeu como é que ia ser o projeto. Porque boa parte é planejado, boa parte ela é estratégico quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma rede, digamos assim. Bom, dentro das atribuições, existe muita coisa que eu considero obrigatório, muita coisa que é diferencial. Mas uma coisa legal que a gente também tem que entender quando falamos aí da profissão do projetista é que quanto mais habilidades o projetista tem,
mais soluções ele consegue trazer para dentro do projeto. Então, se é um projetista, por exemplo, que entende sobre fibra ótica, que é o básico, né? Entende sobre fibra ótica, entende sobre a TDR, entende sobre DWDM, entende sobre conversor de mídia, um pouquinho de configuração, entende um pouquinho de instalação da rede propriamente dito, todas essas habilidades ele vai trazendo quando ele vai desenvolver um projeto. E esse projeto ele vai ser muito diferente daquele projetista que não entende. Aquele projetista que nunca pegou um splitter na vida. Aquele projetista que nunca acompanhou uma instalação. Então, um projetista, quanto mais habilidades ele tenha, mais coisa ele estudou, mais bagagem ele tem, mais soluções diferentes ele consegue trazer para um projeto. E isso pode tornar um projeto melhor, sem sombra de dúvidas nenhuma. Uma coisa interessante do projetista, que o projetista ele tem que estar ligado, inclusive eu estava discutindo essa semana com o Matheus sobre isso, semana passada, na verdade, é que o projetista é uma peça estratégica em um provedor de internet. O provedor de internet, o que ele procura? Ele procura lucro, ele procura ser um provedor de sucesso, que tenha lucro, que tenha caixa, que sobreviva muito bem. Não um provedor que necessariamente tenha a melhor rede, não é isso. Mas ele é um provedor que, a nível de negócio, é um provedor muito bom. Um provedor saudável de negócio, digamos assim. E como que ele chega nesse ponto de ser um provedor de sucesso e de ser um negócio que tenha lucro? Isso acontece quando a máquina está redondinha, digamos assim. E eu não sou maluco para chegar aqui dizendo que não, tem que ter um projeto. Se o projeto for bom, é sucesso garantido. Não, isso não acontece. Para uma rede ser boa, para um projeto ser bom, para o provedor ser um provedor de sucesso e para ele ter lucro, tem uma maquininha aí que tem que funcionar perfeitamente. Essa maquininha ela depende de uma certa estrutura. Eu até anotei aqui que é para passar toda a estrutura, que eu acredito. Por exemplo, você tem que ter uma área onde existe uma demanda, então tem que acertar a demanda daquela área. Como é que eu acerto? Pode ser sorte ou pode ser através de uma análise, um estudo de mercado, de entender aquela área. Então, o primeiro ponto é, tem que ter uma área que tenha uma certa demanda. Segundo ponto muito importante, eu preciso de uma equipe comercial extremamente afiada. Afinal de contas, não adianta eu construir uma super rede, investir 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões na construção de uma rede e esperar meu telefone tocar, porque os clientes aí estão querendo internet, esperar simplesmente meu telefone tocar e fazer uma venda passiva. Então, eu preciso de uma estratégia comercial, eu preciso de uma equipe comercial afiada. Agora sim, eu preciso de uma rede bem planejada. Faz parte dessa estrutura uma rede bem planejada. Assim como faz parte dessa estrutura uma rede bem instalada. E isso com certeza vai trazer um custo operacional da rede muito bom. A rede ela vai estar redondinha operacionalmente falando também. Uma rede que não dá muita dor de cabeça. Então eu preciso de toda essa estrutura para ter uma rede de sucesso, para ter uma rede que não tenha problema, para o meu provedor ter um lucro maior. Então o projeto ele faz parte, é isso que eu queria deixar muito claro para você, ele faz parte. Assim como tudo muito bem instalado, equipe comercial afiada, materiais de boa qualidade, uma rede certificada, enfim, é todo o sistema. Se uma dessas pernas do sistema, dessas bases do sistema falhar, pronto, as chances de sucesso diminuem. Não é que pode ser que não vai ter sucesso, não é isso, mas as chances diminuem. Antigamente, poxa, tem tanta rede por aí que nasceu sem projeto, continua até hoje sem projeto e o provedor é um provedor de sucesso. Já aconteceu sim, mas hoje não. Hoje é negócio, digamos assim. A coisa está cada vez mais difícil, a concorrência está em tudo que é mercado, está em tudo que é lugar, está em tudo que é canto. Tem 5 provedores aí na sua cidade, tem 7, tem 2, tem 9, enfim. Então, o ambiente que a concorrência é maior, a gente tem que ser cada vez melhor, com certeza, para ser mais competitivo. Então vamos lá, vou para a segunda rodada aqui do material que eu preparei. Cada vez que eu olho para o lado aqui é a minha colinha de tudo que eu separei para a nossa aula de hoje. E nessa próxima rodada, eu queria falar um pouquinho mais sobre os conhecimentos que o projetista precisa ter para se tornar um projetista propriamente dito. Importante, quando eu falo projetista, eu falo sobre aquele cara que olha uma demanda, analisa uma área, entende o que tem que ser feito e bola uma solução, fazendo um projeto muito bom, um dimensionamento bom.
E eu não estou falando daquele cara que copia desenho dos outros, que pega uma rua, bota uma caixinha, um poste sim, 3 postes não, lança uma linha, faz desbalanceado porque só sabe fazer desbalanceado e entrega para o cliente. Isso não é projetista, isso é desenhista. Se fosse para fazer assim é muito fácil. Se fosse para fazer assim, é só fazer um algoritmo aí num software que analisa o comprimento de uma rua, analisa a quadra, vai jogando caixa, coloca uma linha e está feito. Mas não é isso. O projetista é o cara que analisa a demanda e acha uma solução criativa, digamos assim. Então eu separei aqui em alguns tipos de conhecimento. O primeiro tipo são os conhecimentos obrigatórios. Todo projetista de fibra ótica, o projetista FTTH, FTTX, ele precisa conhecer sobre os materiais da rede. Ele precisa conhecer sobre fibra ótica, sobre DIO, sobre máquina de fusão para saber sobre a fusão, para discutir sobre a qualidade da fusão, enfim. Então, ele obrigatoriamente precisa conhecer todos os materiais envolvidos para fazer um projeto de uma rede FTTH. Assim como o arquiteto de uma casa, uma construção civil, ele precisa conhecer sobre os materiais que ele está utilizando para fazer o seu dimensionamento, para fazer o seu desenho, para fazer o planejamento de uma casa. Ele precisa conhecer. Outros conhecimentos que não são obrigatórios, mas que são conhecimentos desejáveis, são aquelas coisas que, poxa, ele pode agregar no projeto se ele souber, mas que não necessariamente é obrigado a saber, digamos assim. Um projeto, ele nasce sem esses conhecimentos. Como, por exemplo, ferramentas de documentação. Quando a gente vai fazer um projeto, em algum lugar nós precisamos desenhar esse projeto. Poxa, está lá na cabeça, o projetista entendeu como é que vai ser a rede, mas ele precisa desenhar em algum lugar. Então é desejável que o projetista conheça várias ferramentas de documentação. Mas ao mesmo tempo não é obrigatório. Obrigatório é que ele saiba pelo menos uma. Que ele saiba documentar uma rede em pelo menos uma ferramenta. Isso é obrigatório, isso é óbvio. Agora, desejável é que ele conheça várias ferramentas de documentação, por exemplo. Isso é um conhecimento desejável. E aí tem os conhecimentos que são diferenciais. Para mim, os conhecimentos que são diferenciais, eu acho que são os melhores. E à medida que a gente vai evoluindo aqui no conhecimento, o projetista ele consegue trazer mais coisas para o seu projeto. Ele consegue fazer projetos melhores. Então, o que é um conhecimento diferencial? Poxa, OTDR. OTDR é um conhecimento diferencial. E aqui é um desabafo também que eu quero contar uma coisa para você. Eu faço projetos FTTH desde 2011. E parte da minha história tem a ver com a dificuldade que era fazer projeto FTTH em 2011. Em 2011 não tinha um monte de gente por aí falando de projeto, ensinando a fazer projeto, sabendo fazer o dimensionamento de uma rede. Hoje é fácil. Você coloca no Google lá, projeto FTTH, vai aparecer várias pessoas falando de projeto FTTH. Se um é melhor que o outro, isso é outro papo. Não é o foco da discussão de hoje, mas tem muitas pessoas que fazem isso. E lá em 2011 não tinha. Então lá em 2011 o que aconteceu? Poxa, vou fazer projeto de fibra ótica, legal. O que eu preciso em primeiro lugar? Conhecer sobre fibra ótica. Então lá foi o Machado fazer um curso sobre fibra ótica. Lá no curso sobre fibra ótica, olha que ilógico, né? Eu aprendi a fazer fusão no curso de fibra ótica. Pô, legal. Só que eu queria fazer projeto, não queria fazer fusão. E a maioria dos cursos de fibra ótica te ensina a fazer fusão. Só que isso não vai ser uma habilidade obrigatória para quem vai fazer projeto. Olha que coisa louca. Então eu tive que pegar tudo que eu conheci lá no curso de fibra ótica, de fusão, de cabo, de tubo-luz, de cores, enfim, e adaptar para aquilo que eu precisava para fazer projeto. Ah, aprendi a montar uma caixa de emenda. Poxa, legal. Então eu tive que adaptar aquele conhecimento para projeto. Aprendi sobre configuração, legal, adaptei para projeto. E aí tudo eu fui adaptando para o projeto. Então nos primeiros anos de FTTH, uma coisa que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi boa, é que eu tive que juntar várias habilidades para desenvolver projeto, porque não existia ninguém que ensinava só sobre projeto puro, com aquilo que de fato precisa. Então isso foi uma coisa muito legal. E aí começou a vir os conhecimentos diferenciais. Aquilo que eu aprendi a mais, que não era obrigatório, mas que ao mesmo tempo tornava o meu projeto melhor. E uma delas foi o TDR. Por muito tempo,
Fazia o projeto, entregava o projeto para o provedor instalava e começava a me mandar as telas de certificação da rede. Pô, Machado, olha que legal que ficou a minha rede. Aí eu olhava aquele gráfico cheio de pico lá, um desenho maluco, e eu olhava, cara, o que significa esse traçado aqui? Será que esse valor é bom? Será que esse valor é ruim? Poxa, tá dando 34 aqui de refletância. Mas será que deveria dar 34? Será que deveria dar 40? Ou será que deveria dar 60? Então Machado, eu tinha muita dificuldade com o TDR. Até que um dia eu enchi o saco, cara, eu preciso estudar sobre o TDR. E aí comecei a estudar sobre o TDR, depois certifiquei algumas redes, eu comecei a entender. E hoje, quando eu pego um traço de OTDR para fazer a leitura, cara, tá tudo certo. Hoje, se alguém me mandar um traço para analisar de um projeto, eu já tenho condições de dizer, olha, cara, você precisa voltar lá naquela caixa porque lá deveria atenuar tanto e está atenuando tanto, encontrou uma atenuação aqui no meio do caminho que não deveria ter, então eu preciso entender se é uma atenuação na fibra ótica ou se acabou a bobina, tiveram que botar mais uma caixa de emenda para fazer a emenda de uma bobina com a outra. Então, por exemplo, a habilidade do OTDR é algo que agrega, não é algo obrigatório, mas é algo que agrega muito quando você vai fazer o projeto para que você consiga avaliar se aquele projeto que você fez está bem instalado ou não. Poxa, já pensou se começa a dar problema na rede e vão te dizer que o problema é o projeto? Eu já ouvi muito isso. Ah, começou a dar problema na minha rede a galera que disse que é projeto porque sempre fazem assim e funciona. Aí o Machado foi lá, o TDR, olhou o traço, achou o problema, só, cara, tá aqui. Não é projeto, é construção da rede. Então isso é uma coisa muito importante, né? Assim como o conhecimento de campo. Conhecimento de campo também é importante. Você conhecer qual é a realidade do campo, porque o papel aceita qualquer coisa. E muitas vezes o projetista não conhece o campo, não conhece a realidade, faz um desenho muito maluco porque acha que faz sentido, chega lá no campo, a galera não tem condições de instalar daquela forma, porque o poste está cheio, porque não tem poste, porque o poste é ruim, enfim, por vários motivos, mas a equipe não consegue instalar daquele jeito, faz do jeito que acredita e aí não segue mais o projeto, porque ele acha que o projetista não manja porcaria nenhuma e o cara que está instalando acha que manja mais do que o projetista. E o ponto aqui não é nem quem conhece mais, mas o ponto é que por falta de conhecimento no campo, poxa, isso vai ter um impacto no projeto, né? Tá legal, Machado, entendi, Machado, legal. Mas é muita coisa. Sim, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Leva tempo? Leva tempo. Precisa estudar? Precisa estudar. Mas não tem jeito. É assim que funciona para a gente ter projetos diferentes, que é o tema dessa aula de hoje. Poxa, é fazer um projeto diferente, é fazer um projeto que faça sentido, é fazer aquele projeto que você olha assim, poxa, ficou legal. E eu estou falando do projeto, do planejamento, não do desenho. Desenho é desenho. Um desenho feio pode ser um bom projeto. Eu já vi tanto desenho lindo, mas que o projeto era uma porcaria. Então, um bom projeto não necessariamente é um bom desenho. É engraçado isso, né? E o desenho é uma das coisas do projeto. É uma das etapas do projeto. Bom, legal, Machado. Mas o que eu preciso, então, para tornar um projetista, que é o tema da aula de hoje aqui, né, galera? Poxa, o que eu preciso para me tornar um projetista? Vamos lá. Eu levantei aqui 6 pontos que eu quero discutir e eu quero trazer exemplos para você nessa aula aqui de hoje, tá? Primeiro ponto, eu falei um pouquinho sobre ele antes, que é a base de conhecimento. A base de conhecimento, na verdade, nada mais é do que as informações sobre cada um dos materiais que nós temos na nossa rede. Bom, a grande maioria dos projetos, eles são um FTTH, hoje, falando de hoje. A grande maioria é projeto FTTH. E uma coisa que eu gosto do projeto FTTH, porque na minha opinião é o projeto mais difícil de se fazer. Porque o projeto FTTH tem muito componente de uma rede. Um tempo atrás eu contei, porque eu fiz uma aula sobre todos os componentes. Lá da OLT até a casa do cliente. Eu coloquei todos os componentes e eu discuti sobre cada um dos componentes. E eu não me lembro agora, mas olha, passava a casa dos 30 componentes que eu discuti na aula. 30 componentes. Então o projetista, ele tem que saber sobre esses componentes. Ele tem que saber dimensionar, poxa, OLT, cordão, DIO, conector, fibra ótica, caixa de emenda, caixa CTO,
tipos das caixas, tem que discutir sobre as ferragens, os cabos drop, PTO, ONU, Wi-Fi. O projetista ele tem que ter esse conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento não basta, porque às vezes você pega um projeto para desenvolver, aí você organizou tudo isso, e o provedor vai te dizer o seguinte: poxa, legal, Machado, mas eu precisava do dimensionamento do rack também. Opa, dimensionamento de rack, não sei essa habilidade. O que eu vou fazer? Vou estudar, vou atrás de informações e vou fazer o dimensionamento também. Então, a base de conhecimento tem que conhecer, é obrigatório. Isso não é opcional, isso é obrigatório. Tem que conhecer todos os materiais para a gente fazer a instalação. Importante, a maioria dos materiais que a gente utiliza nas redes, eles já existem há muito tempo. Então tem materiais que eu aprendi lá em 2011, caixa de emenda, fibra ótica, cor da fibra, isso eu aprendi lá em 2011. E são as mesmas coisas, essa base é a mesma. O que mudou de lá para cá? O tipo da caixa, agora a caixa vai no vão e não somente no poste. Agora a fibra não é mais no máximo 12 fibras por tubo luz, pode ter 24, aí tem um risquinho. Então as coisas elas vão evoluindo também. E aí o projetista tem que ter a base, mas ao mesmo tempo, o projetista tem que saber ler, tem que baixar manual, tem que baixar datasheet, tem que se informar quando está fazendo os projetos. E uma coisa legal é que todas essas informações, elas estão no site do fabricante. Olha que legal, o fabricante entrega tudo mastigadinho para a gente. Então vamos lá. Vou fazer um projeto, legal. Conversei com o provedor e o provedor disse que vai usar material de um determinado fabricante. Vou usar como exemplo aqui a Fibra 100. Essa aula não é uma aula de propaganda da Fibra 100, não é isso. Mas é um site que tem todas as informações. Então o provedor me disse que optou, já comprou, vai usar a CTO da Fibra 100. Legal. Se eu não sei como é a caixa e eu preciso conhecer para fazer o projeto, cara, eu vou lá no site da Fibra 100, pesquiso a caixa e começo a dar uma zapeada aqui, começo a dar uma olhada o que tem de informações que são relevantes para o projeto, para o dimensionamento. Como, por exemplo, essa caixa aqui, que é a caixa que eu vou usar como exemplo, a capacidade dela. Poxa, quantos clientes eu posso conectar na caixa? 8 ou 16? Primeira coisa importante, poxa, eu vou usar 16 posições no projeto, minha caixa tem que suportar 16 posições. Ah, eu tenho preguiça de ler material. Beleza, cara, alguns sites têm foto, outros sites têm animações. Então tem informações que olhando uma animação, por exemplo, a gente já consegue entender, ó, beleza, ó, tem uma bandeja, vou tirar um parafuso, eu consigo acomodar as fusões ali, legal, atrás dela eu consigo ancorar os meus cabos, eu consigo ancorar os meus tubos luzes, isso fica protegido, depois eu vou colocar o meu splitterzinho lá, vou acomodar tudo e tá tudo certo. Então, visualmente a gente já consegue ter uma ideia do material que a gente vai utilizar. Mas o que o Machado gosta de fazer mesmo é ler manual, cara. Eu sempre fui um maluco dos manuais, de comprar uma coisa e antes de instalar, antes de ligar, ler os manuais. Eu sempre fiz isso, inclusive algumas pessoas ficam tirando sarro, né, que eu leio o manual antes de instalar as coisas. Só que os manuais, eles têm muitas informações aqui que são importantíssimas. Por exemplo, às vezes a galera sai batendo cabeça procurando vídeo no YouTube de como montar uma caixa CTO. Legal, assistir um vídeo como esse, ele é muito importante, porque visualmente a gente consegue entender como fazer o processo de montagem. Às vezes você quer aprender, precisa aprender e você não tem uma caixa aí à disposição para abrir e mexer na caixa. Eu entendo isso. Só que quando você olha um vídeo de como montar uma caixa CTO, você vai aprender algumas coisas que realmente são verdades, você vai aprender algumas coisas que são macetes, né? Aquelas dicas, só que você vai aprender vício também. Você vai aprender vício, não tem jeito. A maioria dos profissionais tem algum tipo de vício. Poxa, o fabricante orientou você a cortar o tubo luz com uma ferramenta específica para decapar o tubo luz. Ah não, eu prefiro cortar com estilete porque eu estou acostumado. Aí o que você vai gravar? Poxa, tem a ferramenta, custa X reais, estilete eu já tenho. O cara faz com estilete, eu vou fazer com estilete. Mas isso é um vício. Isso é um vício, existe a ferramenta certa para fazer isso. Então uma coisa legal de ler manual é que o manual está escrito como tem que fazer a instalação também.
Por exemplo, está escrito aqui no manual que para baixar aquelas tampas onde vão ficar acomodadas as coisas, tem lá uma trava, que eu tenho que puxar a trava para abrir a tampa. Está escrito também que para preparar um cabo onde o final do cabo não é uma sangria, eu tenho que deixar um certo tamanho aqui, está orientando a deixar 60 centímetros de tubo e 120 de fibra, 60 mais 120 de fibra, total 180, para fazer a instalação da caixa. Legal! Está escrito aqui também que se eu for fazer um processo de sangria, é diferente, que eu devo abrir o cabo 280 centímetros, nesse exemplo aqui, e instalar o cabo dessa forma, que eu vou usar a fita de alta fusão, que eu vou prender, acomodar os meus tubos luzes. Tudo isso está escrito no manual, o processo de montagem da caixa. Então, projetista, cara, tem que ler, tem que entender sobre o processo, porque o projetista, ele é o cara que cobra a qualidade da rede. Esse é o ponto. Ele cobra a qualidade da rede, ele que dá o padrão de qualidade da rede. Então ele tem que saber discutir essas questões, sim. Eu não sei se já aconteceu com você, de você levar o carro no mecânico, né? Chegou lá, levou o carro no mecânico e você achava que era uma simples revisão, o mecânico te disse que era uma simples revisão, chegou com uma lista desse tamanho, com 30 itens que ele teve que consertar e trocar no carro. E aí, que acontece com muitas pessoas, já aconteceu isso comigo por muito tempo, é de olhar para aquela lista, arruela não sei o que, buchinho não sei o que, parafuso de não sei o que, e coifa não sei da onde. E cara, você achar que foi enganado, né? Poxa, tá me enganando, tá roubando meu dinheiro, não volto mais aqui nesse mecânico. E isso é por ignorância, é por não conhecer. Então, se você foi contratado, fez um projeto, fez o dimensionamento, o provedor achou legal o projeto, foi lá, construiu, mas você não manja de qualidade, não sabe como tem que ser construído, não entende qual é o certo, digamos assim, dos materiais, você vai ficar com aquele sentimento que você foi enganado. Ou você talvez vai ser enganado e nem perceba que foi enganado. Então, tem que conhecer. Não adianta mesmo, tá? Tem que conhecer. Bom, o que mais eu preparei aqui para falar sobre isso, tá? Base de conhecimento, ok. Existem coisas que são assim já há muito tempo, que aí é mais fácil. E material, sempre tem alguma coisinha nova, sempre tem alguma coisinha diferente e a gente precisa estudar, não adianta, tem que ler material. Poxa, vai lá, recebeu um splitter, junto com o pacotinho do splitter, vem um cara chamado datasheet, que tem as informações de teste, inclusive, desse splitter aqui. Aí você faz o seguinte, dá uma lida. Pega um datasheet e dá uma lida. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender daquele material à medida que você lê o datasheet. Bom, base de conhecimento, ok. Outra habilidade extremamente importante, que muitas pessoas torcem o nariz quando a gente fala isso, muitas pessoas fogem disso, é o cálculo de potência. Em telecomunicações, no geral, sinal e qualidade, sinal e desempenho é algo que estão sempre juntinhos. Sinal e desempenho está sempre junto, sempre correndo junto. Se eu tenho um bom nível de sinal, a tendência é que eu tenha mais desempenho e menos problemas. Se eu tenho um nível de sinal ruim, pode ser que o meu desempenho não seja alterado, mas é muito provável que eu vá ter problema de desempenho também se eu tenho um nível de sinal ruim. Com outras tecnologias, sinal era uma coisa muito ruim de calcular. Porque no rádio, por exemplo, quando a gente fazia um cálculo de sinal de um rádio enlace, poxa, eu tenho um enlace de 30 km que eu vou fazer em 5 GHz, que eu vou usar tal antena, tal equipamento, porque eu preciso passar tanto de banda, poxa, eu ia lá, fazia o cálculo de enlace, eu já fiz muito cálculo de enlace de rádio, e aí quando chegava na prática, não dava aquela banda, porque não deu aquele nível de sinal. Só que o sinal de um rádio não é algo que eu consigo controlar. Tem interferência, tem alta tensão, tem o rádio do concorrente, tem vários fatores externos. O ADSL, o par metálico, é a mesma coisa, tem interferência lá. Você faz o cálculo, eu já fiz cálculo de rede HFC, de rede
a DSL também de rede HFC, eu já fiz cálculo de potência dessas redes, e aí você faz o cálculo, mas a conta não fecha. Por quê? Porque tem interferência. Só que a fibra ótica não. A fibra ótica não. Então olha que legal. Na fibra ótica eu posso fazer um cálculo de potência sendo pessimista, que é considerando as maiores atenuações possíveis do splitter, do conector, da fibra, da fusão, e eu sei qual que é o pior nível de sinal que a minha rede pode ter. Então eu faço o cálculo e eu descobri que, poxa, pelo cálculo a minha rede tem que ter menos 18 dBm, no máximo menos 18 ou no máximo menos 22 dBm. Poxa, se eu fui pessimista e deu menos 22 e é um ambiente controlado, porque a fibra ótica não sofre com interferências externas, tem que dar aquele nível de sinal. Se eu fiz o cálculo e deu menos 18 e na vida real deu menos 24, está errado. Vai funcionar? Vai funcionar. Esse é o problema, vai funcionar. Mas está errado, deveria dar menos 24. Então, o projetista tem que conhecer, tem que dominar, tem que saber fazer o cálculo de potência. Primeiro motivo, para fazer o dimensionamento correto. Segundo motivo, no cálculo de potência, a gente consegue entender o comportamento da rede. Entendendo o comportamento da rede, a gente consegue achar problemas muito fácil. É muito fácil achar problema quem sabe do nível de sinal. Quem não sabe o nível de sinal, sai trocando material até resolver na marra o problema. Então, saber o nível de sinal, dominar o nível de sinal é básico, básico mesmo. E isso para o projetista, para o cara que instala também, para o cara que faz fusão, para o cara que faz certificação, para o cara que ativa cliente, todo mundo que está envolvido na tecnologia, na fibra ótica, tem que conhecer sobre o nível de sinal. Mas o projetista, ele é o cara que vai dizer, ó, provedor Machado Net, seu projeto tem que dar menos 18 dBm. Ponto. É isso. Se der menos 20, cara, tá errado, tem problema, você vai ter que refazer, você vai ter que procurar o problema, você vai ter que fazer um diagnóstico. Então, cálculo de potência, obrigatório, obrigatório mesmo. Tá? Esse é o terceiro item que eu preparei aqui desses 6 que eu comentei com você agora há pouco. Bom, tendo base de conhecimento, sabendo o cálculo de potência, agora você está apto a fazer um desenho, a fazer um projeto. Você consegue já entender uma área, você consegue botar um splitter, 2 splitters, fazer o cálculo de potência, saber se vai funcionar ou se não vai funcionar. Só que agora tem uma pegadinha, tem mais uma pegadinha aqui. Eu ensino pessoas a fazer projetos FTTH desde 2011 também. Então, quando eu aprendi a fazer projetos FTTH, eu estava aprendendo, eu trabalhava em um fabricante e ao mesmo tempo que eu aprendia, eu ensinava os provedores a fazer projeto porque a gente precisava vender os nossos equipamentos. Em rede FTTH, todo mundo chamava a gente de maluco, tá louco? Fibra ótica para a internet na casa das pessoas, isso não vai acontecer. É o que a galera acreditava na época. Mas a gente era obrigado a entender a tecnologia, desenvolver projeto, ensinar sobre tecnologia para conseguir, de fato, ajudar o Brasil a dar aquele empurrãozinho no FTTH e os provedores começarem com o FTTH. Então essa é a minha história, né? Do projeto, do FTTH, da fibra ótica, essa é a minha história, em resumo do resumo. E aí, à medida que eu ia ensinando, eu comecei a observar uma coisa que era muito importante. Às vezes chegavam as pessoas que sabiam sobre fibra, sabiam sobre cálculo de potência, entendeu já como que era a moral da rede, mas não conseguia fazer o projeto. Foi aí que eu percebi que cada um, né, que esse é o nosso terceiro item aqui, tem que ter uma metodologia para desenvolver projeto. O que é a metodologia? Cara, é um passo a passo, é uma forma de fazer o projeto, é uma forma que você tem muito claro na sua cabeça, que você tem certeza que quando você respeita aquele passo a passo, aquela forma, você consegue fazer um projeto. O seu projeto ele sai do papel, ele simplesmente sai do papel. E aí eu vou contar para você qual que é a minha metodologia, qual que é a metodologia da Fiber School. Olha só, quando eu comecei a fazer projeto, eu fazia um traçado, colocava um splitter, começava a dividir o sinal, né, e a minha rede ia tomando forma. Só que muitas vezes aconteceu da minha rede ir tomando forma, ela estava tomando forma,
Só que quando eu chegava na metade do caminho, eu precisava, poxa, deu errado, tira o splitter, troca um cabo, bota um cabo maior, posso botar um cabo menor. E aí eu tinha que ir modificando o meu projeto. Ou às vezes acontecia de fazer um projeto, o provedor instalar, e aí depois o provedor precisa ampliar e não conseguia ampliar. E aí a gente entendeu, na época, que a melhor forma de fazer um projeto FTTH é a gente entendendo a demanda, entendendo a área e começar a desenhar o projeto de trás para frente. Desenhar o projeto do cliente até a OLT. E aí o projeto vai tomando forma, vai tomando forma, vai tomando forma e daqui a pouco, pá! Tudo se encontra, tudo faz sentido. E aí a gente diminui o retrabalho. E ao mesmo tempo é um projeto planejado. Olha que legal. Então essa é a metodologia que eu desenvolvi, eu aprendi na marra dessa forma. Depois, com o passar do tempo, eu conheci o Matheus Mamentini, conversando com ele. Ele também fazia projetos dessa forma e aqui na Fiber School a gente chamou do método 3Ps. 3Ps por quê? Porque a estrutura do método, a estrutura desses 3Ps, ela é para ser muito simples, ela é muito simples mesmo. O primeiro P é o P de pesquisa, que a gente entende o que tem naquela área, o que não tem, qual vai ser o tamanho, como eu vou fazer. É uma parte muito estratégica, não é operacional. Não precisa ter desenho envolvido nessa etapa. O segundo P é o P de planejamento. Ou seja, eu já entendi a minha demanda e agora eu vou começar a pensar o como eu vou construir. E se não sei o que? E se passar o cabo aqui? E se passar o cabo por lá? E se for 36? E se for 1 para 8? E se for balanceado? Então, é o e se. A gente está pensando como a gente vai construir. É a mesma coisa quando você vai construir uma casa, você está olhando para o terreno. Aí se eu fizer a casa assim, e se a minha casa, ao invés de estar alinhada com a rua, ela estiver a 45 graus? E se eu fizer a minha casa, meu terreno em declive, e se eu fizer ela reta e usar a parte de baixo como garagem, por exemplo? Então é aquela etapa que a gente está pensando como vai ser feito. E aí sim, fez o primeiro P de pesquisa, o segundo P de planejamento, o terceiro P, projeto, operacional, mãos à obra. Aí a gente começa a fazer o desenho. Quanto mais eu pensar na parte estratégica, menos retrabalho eu evito lá na parte de projeto. Como que é isso na prática? Olha a minha Siri aqui falando comigo. Como é isso na prática? A prática funciona da seguinte forma, tá? Vamos voltar aqui para aquela área que eu marquei lá no início, aqui de Florianópolis, que é uma área que eu pretendo fazer um projeto. Por algum motivo, eu decidi que o provedor Machado Net vai fazer projeto nessa área aqui, porque comercialmente é uma área muito boa. É uma área que existe demanda e etc, etc, etc. Por N motivos que a gente não precisa entrar no mérito dessa aula aqui, tá? Mas aqui vai ser a nossa área. Tá. Não faz sentido eu sair desenhando sem entender o comportamento da área. Então, qual que é a minha sugestão e como que eu desenvolvo os meus projetos no primeiro P de pesquisa? Primeiro passo, nessa minha área, eu vou entender quantas residências eu tenho aqui. Por exemplo, eu fiz um levantamento e nessa área a gente tem 1000 residências. Legal, deixa eu botar uma fonte maior aqui, que é para ficar melhor aí para você enxergar. Vamos supor que eu tenha 1000 residências nessa área aqui. Beleza, 1000 residências. Primeira informação. Segunda informação, eu preciso definir uma coisa chamada taxa de penetração. Taxa de penetração é quantas casas, qual o percentual de casas que você quer atender naquela área. Porque se naquela área tem 1000 residências, eu não vou fazer um projeto de 1000 portas. Mas eu também não vou fazer um projeto de 100 portas. 100 portas é pouco para uma área com 1000 residências. Então, você precisa ter mapeado qual que é a sua taxa de penetração que você trabalha aí na sua cidade. Não existe um valor que serve para todos os provedores. Isso não existe. Geralmente, uma rede FTTH em um ambiente que tenha concorrência, numa cidade normal, digamos assim, que existem outros provedores e existem as operadoras, se trabalha com algo em torno de 30% a 40% de taxa de penetração. Ou seja, se eu tenho 1000 residências nessa área, a minha taxa de penetração, supondo, vou botar no meio do caminho aqui, 35%, vai ser então um projeto para algo em torno de 350 HP, Home Pass, ou 350 residências. Beleza, olha só,
Não estou fazendo projeto, eu estou fazendo o meu P de pesquisa. Legal. O que mais é importante eu saber na parte de pesquisa? Eu posso já na parte de pesquisa definir se eu vou trabalhar com caixa de 1/8, 1/16. Como? Fazendo alguns esboços, fazendo um rabisco aqui, vendo quantas casas eu ia atender por caixa, para ver se eu chegava nessa taxa de 35%. Então aqui, vamos supor que antes de fazer o projeto, eu já defini que nesse projeto aqui, do Machado Net, eu decidi trabalhar com CTO de 1/16. E olha que importante essa informação aqui. Se eu vou trabalhar com CTOs de 1/16 e eu tenho um projeto para mais ou menos 350 portas, 350 portas dividido por 16 são 22 CTOs, ou seja, eu já sei que eu vou usar mais ou menos 22 CTOs de 1/16. Se na etapa de pesquisa eu definir que eu vou trabalhar com 64 clientes por porta-POM, eu sei que eu vou ter ramais com 4 CTOs. Então olha só, 22 CTOs dividido por 4 CTOs por ramal são 5,6 portas POM, ou seja, eu preciso de 6 splitters de 1/4 e eu preciso de 6 portas POM. Portas POM. Por quê? Porque eu defini que eu vou trabalhar com 64 por porta e eu defini que eu vou trabalhar com CTO de 1/16. Isso na etapa de pesquisa, porque isso tem a ver com a área que a gente vai atender. Isso não tem a ver se é melhor 16, se é melhor 8, se é melhor balanceado, se é melhor desbalanceado. Isso tem muito a ver com a área. Então, na etapa de pesquisa, eu consigo ter essas informações. Legal. Etapa de planejamento, vamos para o segundo P. Poxa, no segundo P, eu já começo a pensar nas minhas rotas. Por exemplo, olhando essa área aqui, vamos colocar o nosso Google Street View. E eu observei aqui pelo Google Street View, que é uma imagem que geralmente é bem desatualizada. Essa aqui até que está razoável, digamos assim, porque é 2017, geralmente é 2010, 2011, 2012. Mas eu observei aqui que os postes estão do lado esquerdo da rua. Legal. Então vamos lá. Além disso, eu observei que a parte mais comprida das quadras é nesse sentido do mapa. Então o que eu já vou pensar? Poxa, se esse é o sentido da rua, o que parece fazer sentido? Parece fazer sentido que os meus ramais sejam nesse formato aqui. Por quê? Porque para instalar, é muito mais fácil uma equipe instalar ramais em linha reta do que ficar instalando aqueles ramais que fazem um S pela cidade. Se os meus ramais são assim, provavelmente eu vou construir o meu backbone no outro sentido. Para quê? Para interceptar os meus ramais. Porque com um único backbone, nessa área aqui, eu poderia... Deixa eu botar um azul forte aqui. Eu poderia interceptar todos os meus ramais. E olha só, por que eu usei IC? Porque eu não estou fazendo projeto ainda. Eu estou pensando como vai ser. Eu estou fazendo esboço. Poxa, vou jogar no lado esquerdo da rua porque o poste está na esquerda. Legal. Eu vou fazer no sentido vertical os meus ramais e eu vou traçar na horizontal o nosso backbone. Eu estou pensando como vai ser o projeto. E aí sim, depois que eu fechei todas as ideias e eu fiz um esboço, aí por fim a gente entra no terceiro P, que é o P de projeto. Então olha só, é uma metodologia. E olha quantas informações a gente consegue ter de uma área mesmo sem fazer o desenho do projeto. Sem perder 2 horas de projeto para depois ter que refazer, digamos assim, a cada modificação da rede. Então, ter uma metodologia é extremamente importante, é fundamental para conseguir tirar o projeto do papel. E o que eu percebi é que muitas pessoas, mesmo tendo a base de conhecimento, não conseguiam fazer projeto simplesmente porque não tinham uma metodologia, que é tipo um passo a passo. Eu faço isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e depois, em algum momento, o projeto está pronto. Quando a gente começa a colocar a caixa, fazer a linha, o cálculo de potência, o diagrama de Mendas, tudo junto, não costuma dar certo. Eu já vi muitas vezes isso dar errado. Bom, quarto item aqui, quarto ponto, depois que você tem a base de conhecimento, você sabe fazer o cálculo e você tem uma metodologia,
você consegue já desenvolver projetos. Não está difícil tendo essas 3 coisas. Mas o quarto ponto aqui que eu coloquei nessa ordem especial é você estudar uma ferramenta. Poxa, qual ferramenta você vai trabalhar? Se você quiser ser um projetista que trabalha com múltiplas ferramentas, isso é bom, isso é muito bom. Poxa, o projetista faz no Google, faz no AutoCAD, faz no ASMAP, no GeoGrid, no GeoSite, no GESProv, no Tomodachi, no IXC, isso é bom. Só que ao mesmo tempo, quando você sabe fazer em todas, talvez você não seja ótimo em alguma. E aí você acaba não tendo produtividade, digamos assim. Você não consegue fazer rápido, você não consegue extrair o máximo da ferramenta. Então eu acho que todo projetista ele tem que conhecer múltiplas ferramentas, porque cada provedor usa uma ferramenta diferente e está tudo certo, porque cada ferramenta tem o seu diferencial. Só que todo projetista ele também tem que focar em algo que ele é o melhor. Poxa, de todas as ferramentas, o meu mundo é AutoCAD. Se eu precisar fazer no Google, se eu precisar fazer no XC, eu faço, só que o meu mundo, por exemplo, é o AutoCAD. Então, eu sinceramente acredito nisso. Então, você tem que focar numa ferramenta para aprofundar os seus estudos na ferramenta. Muitas pessoas procuram curso de AutoCAD para provedor de internet, para projeto FTTH. O AutoCAD é uma ferramenta gigante. Se você fizer um curso para projeto FTTH de AutoCAD, é bem provável que você vai aprender macetes, você vai aprender vícios e você vai aprender dicas. Mas você não vai aprender sobre a ferramenta em si. E aí se você vai fazer na ferramenta e você não conhece a ferramenta, poxa, deu um erro no AutoCAD, ferrou, não vai conseguir fazer o projeto. Ah, não consegui plotar no AutoCAD, ferrou, porque o curso de projetos FTTH no AutoCAD não vai te ensinar a corrigir um erro de plotagem no AutoCAD. Então tem que conhecer múltiplas ferramentas, perfeito, sim, mas tem que focar em uma ferramenta. Eu usei como exemplo o AutoCAD, mas eu estou falando de qualquer ferramenta. Google Earth, ASMAP, GeoGrid, GeoSite, tem muita ferramenta no mercado. Muita ferramenta no mercado mesmo. E eu estudo todas elas porque é o meu papel conhecer as ferramentas, entender um pouquinho sobre elas e mostrar essas ferramentas. Esse é o meu papel. Inclusive eu faço isso no curso. No curso eu apresento também várias ferramentas. Legal, então vamos lá. Base de conhecimento, cálculo de potência, ter uma metodologia, estudar a ferramenta. Agora, sabe o que você faz? Vai para o campo. Vai para o campo. Porque tem muitos projetistas que vieram no campo, isso é ótimo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas tem muitos que nunca foram para o campo. E aí como que o cara vai projetar algo se ele não sabe como é que é no campo propriamente dito? E quando eu falo vá para o campo, eu não estou falando necessariamente para você, poxa, eu vou ter que sair do escritório, do ar-condicionado, que é o que eu gosto, para ir lá puxar fibra no campo. Talvez você não goste disso, você não quer fazer isso. Você não precisa fazer isso. Mas vai acompanhar uma obra, vai acompanhar uma instalação, vai acompanhar a certificação de uma rede, vai acompanhar a montagem das caixas de emenda. E aí você vai entender que talvez, quando você fizer o diagrama de emendas um pouquinho diferente, talvez isso vai facilitar para a equipe que está montando a caixa de emenda. Talvez quando você não colocar 15 cabos chegando na mesma caixa de emenda, você vai facilitar a instalação daquela caixa, a instalação da reserva e também as fusões. Talvez se você não botar 90 fusões dentro de uma caixa, cara, isso vai mudar tudo para quem está instalando. E para quem vai fazer manutenção, e para quem vai procurar problema, e para quem vai certificar a rede. Então o projeto, o projeto ele vai desencadear um efeito cascata no provedor. Esse efeito cascata pode ser de coisas boas que deram certo, mas pode ser de coisas ruins também. Daqui a pouco uma coisinha errada no projeto, ou que poderia ser melhor, vai desencadear um monte de pequenos outros problemas na rede FTTH. Então, já sabe do projeto, já sabe como fazer, está dominado, cara, vai para o campo, vai acompanhar uma instalação, levanta a bunda da cadeira, vai lá no sol, passa uma semana no sol acompanhando a galera e principalmente escutando quem está no campo. É muito rico quando a gente escuta quem está lá no campo para entender o que a gente pode fazer diferente. É isso que torna o nosso projeto melhor. É isso que torna o nosso projeto melhor. Legal. Foi para o campo? Próxima coisa que eu faria é manter uma rotina de estudos. E quando eu falo isso, eu falo de novo, por experiência pessoal. Eu sou assim, eu tenho uma rotina de estudos.
Então, todo dia eu procuro aprender alguma coisinha nova sobre telecom, sobre fibra ótica. Não interessa qual área desse mundo, mas qualquer coisa que eu aprender, eu tenho certeza que eu vou agregar no meu dia a dia. Então, se durante o dia, conversando com um aluno, conversando com alguém, eu não aprendi alguma coisa nova, cara, no final do dia eu vou lá para o YouTube, começo a botar provedor, rede FTTH, montagem de caixa, fusão, eu começo a navegar um pouquinho no YouTube e alguma coisa eu tenho certeza que eu vou aprender. Um macetezinho, uma dica, ou às vezes eu já sabia daquelas coisas, mas eu não tinha linkado uma coisa com outra. Sabe quando, faz sentido? Então, mantenha uma rotina de estudos. Quer evoluir, quer crescer, não interessa em qual área, você tem que ter uma rotina de estudos. Tem que ter uma rotina de estudos. Galera, antes de abrir aqui para o chat, eu quero só finalizar com uma outra parte também, que eu queria falar sobre, todos esses anos no mundo de projeto, eu já tive o prazer de conviver com muitos outros projetistas, de ensinar sobre projeto, de aprender muito sobre projetos também. Isso é uma coisa muito legal, quando a gente ensina, a gente aprende ao mesmo tempo, trocando experiências, é assim que todo mundo aprende. E aí eu já vi vários tipos de projetistas, vários perfis de projetista, que deram muito certo mesmo. E eu queria falar sobre esse tipo de profissional, porque talvez você está por aí, está navegando por aí, está pensando em ser um projetista, não sabe se é para você, se não é para você, enfim. E eu montei aqui 4 que para mim são as melhores histórias, digamos assim, de projetistas que eu achei que acertaram a mão, digamos assim, nos seus projetos. Que eu já vi projetos desses projetistas e realmente eu vi uma coisa diferente naqueles projetos ali. Então o primeiro tipo que eu anotei aqui para falar é sobre o técnico de campo que fazia a construção de rede, olha só, lançando cabo, montando caixa, colocando ferragem no poste, mas que sempre que fazia isso, sempre via alguma coisa que não fazia sentido. Sabe quando de repente você está instalando uma fibra, está lançando uma fibra, e você olha assim, poxa, por que passar nessa rua que os postes são ruins, se poderia passar na outra rua do lado que os postes são bons? Ou ainda, por que passar na avenida aqui que os postes estão lotados, se eu poderia passar uma rua atrás da avenida que os postes estão livres e não tem ninguém passando lá ainda? Então eu já vi muito técnico de campo que não estava conformado. Por que desse jeito? Por que não fez diferente? E aí, cara, começou a estudar, entendeu que poderia fazer um projeto melhor e tá aí fazendo projetos melhores. Fazendo projeto que a equipe de campo lê o projeto, sai para construir e o projeto acaba fluindo muito fácil. Porque ele fez um ramal que é em linha reta, que não está fazendo um monte de curva, ele já fez um ramal pensando em sangria, ao invés de usar rompimento de cabo a todo momento, não fez muita derivação em cada uma das caixas, enfim, ele agregou aquilo que ele não concordava no projeto dele e desenvolveu um projeto melhor. Segundo exemplo, técnico de campo que faz ativação de cliente, ou seja, aquele técnico que vai na CTO até a casa do cliente e não se conformava em ver caixa CTO lotada ou caixa CTO vazia ou caixa CTO onde nem tem cliente. Por exemplo, uma caixa CTO na frente do cemitério. Eu já vi isso muito acontecer. Tem 2 ruas naquela rua, tem 2 casas naquela rua do cemitério e tem uma caixa de 1 para 16 na frente do cemitério. Sabe o que aconteceu aí? Provavelmente o cara que fez o projeto não analisou a demanda ou não tem projeto e ele aprendeu a botar uma caixa num poste, pular 3 postes, bota outra caixa, pula 3 postes, bota outra caixa. E aí na frente do cemitério tem 16 portas de atendimento. É só um exemplo. Então eu já vi muito técnico que não se conformava com isso. Poxa, por que tem caixa aqui e não tem caixa na outra rua que está cheio de gente pedindo, por exemplo? Então esse é um perfil de técnico que, cara, tem tudo para agregar no projeto também, desde que se identifique como projetista, né? Se identifique como aquele cara que gostaria de trazer novas soluções para resolver problemas no projeto. Um outro tipo de projetista que eu já vi muitas vezes dar muito certo são aqueles caras que estavam no provedor desde o início e que participaram de todo o processo. Poxa, montar um data center, comprar o LT, definir o LT,
contratar projetista, discutir projeto com projetista, participar da construção da rede, participar da ativação do cliente. Então esse cara que participou de todas as etapas forma uma bagagem rica, uma bagagem muito rica. Então se você conhece todas as etapas, participou, se identifica com o mundo de estratégia, poxa, cara, tem tudo para ser um projetista de mão cheia, porque conhece todo o processo. E aí, o projeto ele traz essa pegada de ser um projeto otimizado, um projeto voltado a negócio, um projeto voltado a algo que não vai ter muito retrabalho, que não vai ter reconstrução de rede. A pegada é um pouquinho diferente. Tem um outro cara aí que eu conheci há pouco tempo, esse perfil, e eu já ouvi mais projetistas falando desse perfil, que era um técnico que fazia venda de link corporativo. Olha que legal, fazia venda de link corporativo. E nesse processo de fazer venda de link corporativo, ele criou uma habilidade de ouvir a demanda, de entender a demanda, de analisar a cidade ou o bairro, entender o que precisa ser feito de atendimento e aí sim, começar a bolar uma alternativa, do tipo, poxa, eu vou vir com o cabo por aqui, eu posso sair com o cabo para cá. Mas eu preciso iluminar mais esse pop aqui. Então eu posso pegar esse cabo, eu posso continuar e chegar até aqui. Ou ainda, poxa, eu vou passar um cabo aqui, mas esse cabo não precisa ser 24, pode ser um cabo de 12, porque vai atender toda essa área e vai sobrar fibras ainda para ampliações futuras. Então esse perfil de fazer análise pontual, de procurar desenvolver alguma coisa para atender aquela demanda e que ao mesmo tempo seja viável, poxa, trouxe uma habilidade muito boa para esse tipo de projetista. Então, eu quis trazer esses 4 tipos de projetista que eu, Machado, já vi dar muito certo com o passar do tempo. Caso você esteja flutuando por aí, está pensando em ser projetista, eu tenho a certeza que pode agregar muito nos projetos FTTH. Bom, galera, agora é aquela hora que a gente vai para o chat, agora é aquela hora que eu consigo dar atenção para o chat durante a aula. Eu estou mais preocupado em passar o conteúdo do que ficar de olho no chat propriamente dito. Então agora é hora de botar aquela dúvida cabulosa, aquela pergunta cabulosa, ou de discordar. Eu adoro quando discordam de alguma coisa, porque quando alguém está discordando, é uma oportunidade de a gente levantar uma discussão, de pensar melhor, avaliar de uma forma diferente, concordar ou não, ou achar uma solução diferente para aquele tipo de problema. Então, agora é a hora da gente trocar uma ideia pelo chat aqui e entender essas discussões e complementar também, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, coloca aqui para a gente discutir elas, tá? O Ronald colocou uma coisa bem importante aqui que eu já ouvi muitas vezes. Provavelmente você já ouviu. Difícil é quando você cobra, mas o provedor não está nem aí porque acha que é mero charme do projetista. Ronald, eu concordo muito contigo, perfeitamente. Eu já vi muitas vezes acontecer isso. O projetista vai lá, define um padrão de qualidade, explica o porquê daquela forma, faz o desenho perfeito e o provedor acha que é firula, é charme, é besteira. Bom, construir uma rede que funciona, isso é fácil. E essa questão do provedor achar que é charme, isso ele vai aprender com o passar do tempo. Porque ter uma rede pequena é fácil, uma rede nova pequena é fácil. Agora, ter uma rede que está crescendo, uma rede grande e que vai durar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos sem retrabalho, essa é a parte difícil. E boa parte disso está lá no planejamento, está lá no projeto, está lá no cálculo de potência, está lá no dimensionamento, lá na construção. É isso que faz uma rede durar muito tempo. Só que, infelizmente, muitos provedores só percebem isso quando a rede está caindo, está dando problema, quando o cliente está cancelando, quando chega um concorrente melhor. Você já parou para pensar? Olha só que legal isso. Quando começou a pandemia, o mercado de telecom começou a ficar com medo. A maioria dos provedores pensou, ferrou, agora a gente não vai mais vender, não vai mais instalar, a galera está com a grana curta. Só que aconteceu uma coisa ao contrário, o consumo de internet, boom, cresceu. Home office, que já existia há muito tempo, eu já trabalhava em home office há muito tempo, virou modinha. O meu pai, que já é de uma geração mais antiga, que não acreditava muito no home office, e mais muitas outras pessoas por aí,
começou a entender que, cara, existe o home office e que algumas pessoas sabem levar a sério o home office. E aí no nosso mundo de telecom aconteceu uma coisa muito interessante. Muitos provedores sumiram do mapa. Porque foram comprados, porque eram ruins, porque a internet era ruim, a internet não funcionava direito. E aí o cliente, quando percebeu que ele precisava de uma internet melhor, porque ele estava trabalhando em casa, porque ele estava estudando em casa, ele foi procurar um provedor maior, um provedor melhor, na verdade. Então aconteceu uma coisa interessante, muitos provedores sumiram do mapa, porque eram ruins. E outros provedores, cara, voaram, cresceram muito, triplicaram, quadriplicaram, vezes 10 o tamanho pela pandemia. Olha que coisa gozada. É muito, muito, muito gozado isso mesmo. Então isso é uma coisa interessante que aconteceu. E eu concordo contigo. Muitos provedores não levam a sério um bom projeto, um bom planejamento. E, cara, e é isso aí. E à medida que a gente vai fazendo projetos e a gente traz essa preocupação, uma coisa legal que acontece comigo seguido, eu não divulgo por aí que eu faço projeto, vendo... Você nunca viu um criativo, uma campanha, um banner dizendo assim, ó, Fiber School faz projetos FTTH, contrate projeto FTTH do Machado. Você nunca viu isso acontecer. Você nunca recebeu algo nesse sentido. E eu sempre faço projetos, até porque não faz sentido eu falar de projeto e não fazer projeto. Eu faço projetos FTTH. Só que o que acontece? Eu trago essa pegada do planejamento, da qualidade, etc, etc, etc. Quando eu entrego um projeto, o provedor vai lá, instala, acredita, dá continuidade e daqui um ano ele olha para trás na rede dele e vê que fez sentido, ele começa a indicar. Então eu recebo muita solicitação de projeto por indicação. E essas indicações já é quando o cara procura qualidade, ele sabe o que quer, ele não quer se incomodar, ele quer tudo bem desenhado, ele quer algo que não dê dor de cabeça. E o resultado disso é o seguinte, eu não estou mais pegando nenhum projeto para esse ano. Os próximos projetos que vier a solicitação de projeto, cara, é para entregar em fevereiro. É para entregar em fevereiro. Então chega num ponto que você defende tanto aquilo e a coisa começa a girar, que daqui a pouco só vem projeto assim para você fazer, procurando qualidade. Eu sei, leva tempo, é difícil, o cara tem conta para pagar e às vezes tem que pegar um projeto a mais porque a conta não está fechando no final do mês. Eu conheço toda essa história, só que chega uma hora que a gente batendo tanto em qualidade, a coisa começa a vir também de pessoas que procuram qualidade. Beleza? Fabiano botou o seguinte, ó, pretendo abrir um provedor e terceirizar a mão de obra na instalação da fibra. Alguma empresa da região metropolitana de BH. Olha só, Fabiano está pedindo indicação de alguém de BH que faça construção de rede. Fabiano, uma dica importante, quando a gente procura assim, pessoas que façam a construção da rede, procura referência, pede também assim, cara, olha só, onde que você já instalou, me passa um contato, deixa eu conversar com quem já contratou também a sua mão de obra, porque tem muita gente preocupada em qualidade e tem muita gente preocupada em volume. Infelizmente, esse mundo de instalação, esse mundo de projeto também, ele é pago, nós somos remunerados por produtividade e não por qualidade, por volume. Então vamos lá, o cara fechou com você 10 mil reais para fazer o lançamento por 15 dias. Se ao invés de 15 dias ele conseguir fazer em 10 dias, cara, para ele está sobrando 5 dias que ele vai aproveitar para outra coisa. Então tem muito disso, a gente tem que procurar também essas referências de qualidade também para você não cair numa fria, tá? E muito importante, eu acho importante terceirizar para você ganhar velocidade, porque às vezes a velocidade ela te traz mais negócios, às vezes você perde muito tempo e aí você perde o time do negócio, só que ao mesmo tempo você tem que dominar aquilo que você vai instalar, você tem que conhecer, você tem que saber cobrar se está certo ou se está errado para não ser enrolado. Lá no início, não sei se você estava aí, mas lá no início eu trouxe o exemplo do mecânico, né? Quantas vezes ou quantas pessoas foram no mecânico e acharam que estavam sendo enroladas porque veio uma lista com 40 itens que foram trocados na manutenção do carro. Por quê? Porque a gente não conhece. Não sabe onde fica a coifa não sei o que, a bucha não sei aonde, ajuste não sei das quantas, limpeza de não sei do que. A maioria das pessoas não conhece. E aí acham que estão sendo enroladas. Ou de fato são enroladas às vezes, né? Então a gente precisa conhecer. O Manuel comentou com a gente o seguinte, ó, pensa no inferno que é tratar o par metálico no litoral.
Conheço muito bem, viu, Manuel? Conheço muito bem, porque são os problemas do mundo externo que afetam no nosso cabeamento, que afetam no desempenho. E a fibra ótica não tem disso, né? Então, quando a gente está trabalhando com fibra ótica e pode controlar esse mundo externo, é fantástico, tá? Machado, boa tarde. O AutoCAD é um programa mais solicitado como base de formação para conhecimento dos projetistas? Manuel, olha só. O AutoCAD, muito cuidado com o que eu vou comentar agora, porque eu não vou defender o AutoCAD e ao mesmo tempo eu não vou falar mal do AutoCAD. Eu não posso fazer isso. O AutoCAD é uma ferramenta fantástica. Poxa, tem projetistas que fazem o projeto de um avião no AutoCAD. Que inclusive, o avião, muitas peças são produzidas em vários locais do mundo, e em algum lugar o avião é montado e tudo se encaixa. Então, o que é para o AutoCAD fazer um projeto FTTH? É ridículo de simples. O AutoCAD é uma ferramenta fantástica, fantástica mesmo. Só que qual é que é o problema do AutoCAD? A mão de obra do AutoCAD, ela é muito chatinha, é muito comando, é muito macetezinho, é muito erro, são muitas coisas que a gente tem que lidar para conseguir fazer um projeto FTTH. O AutoCAD, a gente consegue trazer um nível de detalhe impressionante dos projetos FTTH. Só que ao mesmo tempo, o AutoCAD, muitas vezes a gente não consegue ter muita velocidade. Tem outras ferramentas que têm mais velocidade que um AutoCAD. Então, é o ônus e o bônus. É uma gangorra, você tem as duas situações do mesmo lado, você tem várias situações na verdade, e você vai ter que decidir o que faz sentido para você. Agora, o grande problema aí é o seguinte, para quem faz o projeto de compartilhamento com as concessionárias, que é aquele projeto que você diz para a concessionária quais ruas você vai passar o cabo, aonde você vai ancorar, onde você vai fazer a passagem, qual que é o esforço que o cabo está fazendo no poste, o esforço mecânico, aí você é obrigado a fazer no AutoCAD. Esse é um problema, então muitas pessoas associam a obrigatoriedade de usar o AutoCAD para fazer o projeto FTTH, só que isso é obrigado na concessionária. Então tem um porém aí muito grande, que é o seguinte, se você vai fazer projetos de compartilhamento, cara, o seu mundo já é o AutoCAD. Você vai ter que dominar o AutoCAD de uma forma ou de outra forma. E aí você pode fazer o projeto FTTH inteiro no AutoCAD. Tá tudo certo. Agora, se você não vai fazer projeto de compartilhamento, eu nem iria muito para esse mundo do AutoCAD. Eu acho importante saber se virar no AutoCAD, beleza. Só que se você não vai fazer compartilhamento, você pode navegar por outras ferramentas. Por exemplo, Google, você pode complementar com Excel, você pode usar o AutoCAD para desenhar o diagrama, você pode fazer no ZMap, no GeoGrid, no GeoSite, no Tomodachi, no XC e tantas outras ferramentas que existem por aí. Isso por um motivo muito simples. Quando você entrega um projeto para um provedor de internet em DWG, o provedor dificilmente vai ter mão de obra para editar o desenho, para trocar uma informação, para adicionar mais um cabo, para mudar um diagrama de emendas, uma fusão no diagrama de emendas se ele tiver em AutoCAD. E aí é melhor uma outra ferramenta que seja mais fácil para o provedor modificar alguma coisa que precisou modificar. Então é uma coisinha bem complicada essa do AutoCAD, é uma discussão muito longa. Por isso que eu disse que eu não defendo o AutoCAD, não critico o AutoCAD, depende muito de o que você vai entregar, qual é a sua proposta. Qual o seu produto, projeto, digamos assim. Tá? Gabriel, boa tarde. Quais são os pontos que você considera essenciais para um projetista? Gabriel, bati os principais pontos na aula de hoje aqui. Mas vamos lá. Cara, base de conhecimento fundamental, dominar o cálculo de potência fundamental, ter uma metodologia, dominar uma ferramenta e estudar continuamente, saber ouvir a demanda, pensar numa coisa diferente, numa solução diferente. Isso tudo é habilidade no projetista. Claro que tem que gostar de ficar enfiado na frente do monitor, sentado com fone de ouvido, desenhando também. Então isso é obrigatório para um projetista. Se o cara gosta de estar na rua, estar no cliente, estar no carro, visitando o cliente, poxa, talvez o seu mundo não seja projetista, talvez o seu mundo seja construção de rede, seja certificação da rede, e não está errado, é só aquilo que você se identifica, né? Esse é o ponto. RV Network, vamos lá, ver uma dúvida técnica aqui.
Projeto com 128 por porta, com um splitter de 1 para 16 primeiro nível e fazer 16 CTOs de 1 para 8. Ok. Aí o técnico que eu contratei falou que não pode ser assim, que a OLT não consegue jogar luz na prática. Vamos lá. Consegue. O técnico que te disse isso, ele disse por um motivo muito simples. Porque alguém já disse, ele simplesmente reproduziu, porque ele não tem base de conhecimento, porque ele não estudou, porque ele não conhece o cálculo de potência. Se você for analisar o cálculo de potência e você colocar, olha só, a atenuação de um splitter de 1 para 16 e o splitter de 1 para 8, o splitter de 1 para 8 ele vai atenuar 7.3 dB, 7.3 o splitter de 1 para 8 e o splitter de 1 para 16 13.7. O sinal vai passar pelos dois. Então o sinal ele vai atenuar 7.3 e 13.7. Se tiver ao contrário, ele vai atenuar 13.7 mais 7.3. A atenuação é a mesma. Então no cálculo de potência você já mata isso. Se é 1 para 8, 1 para 16, 1 para 16, 1 para 8, a luz vai passar por ali. Ela vai atenuar no total a mesma coisa. Tá? Então provavelmente ele falou assim porque ele aprendeu 1 para 16, 1 para 8. Ponto. Simples assim. Tá? Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante fazer o cálculo de potência. Minha dica, poxa, não entendeu o cálculo de potência, está com dificuldade de entender o cálculo de potência? O cálculo de potência ele é obrigatório, ele é esclarecedor. Faça ele no papel. Eu já fiz várias aulas aqui sobre cálculo de potência. Faz no papel, faz no desenho, coloca os valores, você vai somando, você vai entender o cálculo de potência. Depois fica muito fácil, né? Fica muito fácil mesmo. Machado, qual é a dica para conseguir o primeiro cliente para primeiro cliente para conseguir fazer projeto FTTH? Vamos lá. Quem faz projeto de forma autônoma não, né? Quem é autônomo e faz projetos tem um grande problema aí que é vender o projeto e fazer o projeto. Poxa, o cara trabalha de casa sozinho, tem que vender o projeto e tem que fazer o projeto, tem que entregar o projeto, tem que fazer tudo, na verdade, né? Vender, cobrar e fazer o projeto propriamente dito. E aí uma dificuldade vai ser conseguir clientes para fazer projeto. Então qual que é a minha dica? Primeira dica, poxa, você vai ter que fazer projetos modelo, digamos assim. Eu tenho vários exemplos de projeto, porque quando eu vou fazer uma aula mostrando um projeto, eu não posso mostrar um projeto que eu fiz para um cliente. Então eu tenho cidades que eu fiz projetos fictícios para conseguir mostrar para as pessoas. Então o primeiro passo, faz alguns modelinhos de projeto. Segundo passo, você fez o projeto de uma cidade, cara, começa a brincar com comparativo. E se eu trocar esse cabo por isso, quanto vai custar? E se eu fizer balanceado, desbalanceado, quanto vai custar? E aí nessa brincadeira você vai acabar gerando 3, 4, 5 versões do mesmo projeto. Mas você precisa disso. Tudo isso vai te servir como material de apoio. Depois disso, você pode divulgar o seu trabalho em um lugar muito legal, que é na internet. Então olha só quantos grupos de provedor de internet tem por aí, quantos grupos no Facebook de provedor de internet tem por aí. Então é nesses locais que você tem que colocar um projeto seu para download lá. Não tem que ter medo de botar um projeto para fazer download e as pessoas verem o seu projeto. Não tem que ter medo. A gente não vive mais num mundo onde a gente guarda as informações. Pelo contrário, a gente mostra as informações, a gente compartilha as informações. Então, na minha opinião, cara, faz um modelinho, faz com aquilo que você acredita, faça estudos, dominou, entendeu, acredita no teu projeto, começa a colocar nos grupos. Grupo de provedor de internet, grupo de Facebook de provedor de internet, grupo de compra coletiva de provedor de internet. Esses espaços são os espaços que você vai mostrar o seu trabalho. E aí, com o passar do tempo, poxa, fez um projeto, legal. No outro mês você fechou 2 projetos. Beleza, no terceiro mês fechou 3 projetos. No quarto mês, aquele primeiro projeto que você fechou, o cara vem te pedir uma ampliação. Então você vai lá e faz mais uma modificação também. Uma coisa legal do projeto é que quando você entrega um projeto para um provedor, o provedor acredita naquele projeto, instala aquela rede, gostou de tudo aquilo que você fez, eu tenho certeza o próximo projeto é seu de novo. Ele sabe quanto custa. Ele vai ser o seu projeto de novo. Ele já conhece o seu projeto. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal sobre projetos também. E tem mais uma coisa que eu acabei não falando na aula, eu me dei conta nessa pergunta aqui,
que muitos perguntam é o quanto cobrar por um projeto. Eu me admiro que não veio essa pergunta ainda, ou que eu não vi a pergunta talvez aqui no chat. Quanto cobrar por um projeto FTTH? Uma coisa legal do projeto é que... Eu usei bastante essa expressão hoje, né? Uma coisa legal. Mas uma coisa interessante do projeto é que ele é algo que a gente faz digitalmente. Eu não preciso comprar uma coisa para fazer o projeto. O projeto, obviamente, eu tenho que ter um computador, tenho que ter um monitor, tenho que ter um software, beleza, e eu vou fazer um desenho. Então, o que eu vou gastar vai ser horas. Vão ser horas de trabalho. Então, não existe uma regra do quanto custa cada tipo de projeto. Porque para uma pessoa, poxa, vamos supor, estou começando, sou projetista, estou começando, se eu pegar 2 projetos de R$ 1.500 por mês, para mim tá bom, é ótimo. 2 de 1.500 para mim tá excelente. Agora, pode ser que para uma outra pessoa, o cara ali faz outras coisas também, tem outras atividades, e que para valer a pena, ele tem que pegar um projeto que vai trazer R$ 5.000 de faturamento, porque talvez para ele tem que gerar nota fiscal. Talvez para ele vai ter que terceirizar uma parte do projeto. Então, o valor é uma coisa muito delicada do quanto cobrar por projeto, porque isso depende de profissional para profissional. Um cara tem que emitir nota, o outro não precisa. Um cara terceiriza, o outro não precisa. Um cara vive de projeto e o outro projeto é um plus, é um adicional para complementar a renda. Então, a minha dica é: faça um cálculo do que você considera justo pelo seu trabalho, com aquilo que você vai entregar, com o tempo que você vai demorar para desenvolver aquele projeto e começa a divulgar isso aí. Poxa, fez 1, fez 2, fez 3, começa a analisar o que aconteceu. Poxa, aquele valor foi fácil de vender projeto ou foi difícil? Com aquele valor cobriu o seu custo ou você teve prejuízo? Daqui a pouco você achou que, poxa, um projeto levava 10 horas para desenvolver e você levou 30 horas para desenvolver. Então, você vai ter que ou melhorar algum processo que você fez errado ou ajustar o valor do projeto, sim. Então, é uma coisa difícil de precificar o projeto também. Eu nem tinha me dado conta de falar disso nessa aula de hoje, mas acho que é uma coisa importante para a gente fechar aqui, falar de valor de projeto. Cada um tem o seu valor, cada um tem aquilo que acredita e vamos lá. Chega um momento que o projetista ele pode escolher, entre aspas, o projeto que ele pode fazer. Ele pode escolher. E uma forma de balizar é valor. Ó, meu projeto mínimo custa R$ 4.000, 500 portas. Ah, não faz por R$ 1.000, 100 portas? Pá, cara, mas eu parar para fazer, eu vou deixar de fazer outros projetos e para mim não vale a pena. Então, chega um momento que você, de repente, não vai fazer um projeto aqui, não vai fazer um projeto lá, e aí você consegue ir melhorando o seu valor de projeto. Claro que entregando um projeto melhor, entregando mais, se você fizer qualquer desenho como muitos fazem por aí, você não vai conseguir colocar um valor por aquilo que você acha justo. Beleza, galera? Eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final da aula de hoje. Eu sei que não é uma aula que é muito dinâmica, com prática e material aqui, então às vezes a gente olha o assunto, parece uma coisa chata, digamos assim, mas saber fazer o dimensionamento é uma coisa muito estratégica. Se você se identifica com o mundo estrategista, digamos assim, dentro do mercado de fibra ótica, na minha opinião, é uma coisa que vale a pena investir muito, porque esse mercado é gigante, tem muita rede nova sendo construída, tem muita rede que precisa ser reconstruída, tem muita rede que está aí e não tem projeto. Inclusive, muita gente me pede: Machado, eu tenho uma rede que já está instalada e eu preciso documentar e ninguém quer fazer. Sabe por que ninguém quer fazer? Porque é demorado e é difícil. Mas se ninguém quer fazer, e você sabe fazer, é uma coisa que vão te pagar mais também. Olha só, documentar uma rede existente, muitas vezes custa 3 vezes mais do que fazer um projeto novo. Mas vai exigir tempo. Muito tempo, muita dedicação, muito trabalho mesmo. E aí você coloca na balança: poxa, quero essa grana ou não quero essa grana? Você pode decidir aí se você quer fazer ou não quer fazer. Galera, de novo, valeu, obrigado a todo mundo que ficou até a aula de hoje, né, bater esse papo sobre projeto. Eu quero lembrar sobre a Black Friday. A Black Friday, a gente preparou uma coisa muito legal para esse mês de novembro. Vai até o final do mês, mas final do mês tá aí, final do ano tá aí.
Natal tá aí, eu já observei que as lojas, os mercados já estão decorados aí para Natal, então eu sugiro você não bobear muito. A gente preparou um passaporte, que são 6 cursos da Fiber School, pelo valor de um curso. Eu deixei o link aqui embaixo também, então eu queria te lembrar sobre essa promoção aí, sobre esse momento para você não marcar bobeira e não perder. Você ou algum amigo também encaminha para algum amigo que você sabe que o cara quer estudar, que estava esperando uma promoção, tá aí. 6 cursos pelo valor de um curso. E já deixar o convite também para você da nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser a aula número 35 desse ano, né, desse projeto das aulas de segunda-feira, vai ser a aula número 35. Semana que vem a aula não é na segunda, porque segunda, dia 15, é feriado, então vai ser na terça-feira. E eu vou fazer essa próxima aula à noite, às 19 horas. Ela vai ser uma aula de tira dúvidas, então vai ser uma aula sem nenhum roteiro pronto, vai ser uma aula que eu vou ter diversos materiais aqui, eu vou estar com mais câmera, eu vou estar com flip chart e eu vou estar preparado para fazer desenho, para montar setup, para usar a Power Meter. Então vai ser uma aula que quem estiver participando vai construir a aula com as dúvidas. Então, tem alguma dúvida cabeluda aí? Cara, prepara a dúvida na semana, anota no papel e esteja aqui na terça-feira, dia 16, às 19 horas, para a nossa aula número 35, onde vai ser uma aula gigante aí sobre tira dúvidas. E com certeza vai ser aquelas aulas de 2 horas, 2 horas e meia, 3 aulas de aula. Vai ser aquelas aulas pesadonas mesmo. Beleza, galera? Valeu e até terça-feira.